Ainda sobre esse aspecto desses novos recursos, né, que o CIEM traz, um outro ponto que é importante hoje é a questão da integração, né? Muitas empresas têm soluções, né, de segurança que às vezes não se conversam, né? Muitas têm um legado, que são soluções tradicionais que já foram implementadas. E toda vez que as empresas pensam em trazer uma nova solução, elas questionam o quanto que essas soluções vão se integrar aos ambientes que já existem, que já estão implementados. A gente está falando muito da modernidade do CIEM. Nesse ponto da integração, vocês acham também que tem um aspecto importante? Vocês acham que o novo CIEM ele vai conversar melhor com esses ambientes? Ele já traz isso intrínseco? Ou ele é um ambiente à parte, que não precisa interagir com as soluções que já estão lá funcionando de segurança? O que vocês acham? Bom, sem dúvida é fundamental a integração e a interação desde o CIEM com aquelas soluções que vão fazer duas coisas. A detecção, ou seja, aqueles que agem como sensores, mas também a reação, ou seja, aqueles que vão tomar uma ação concreta para mitigar um risco. Até faz algum tempo atrás, um dos grandes problemas que a gente tinha, logicamente, era que não existia um bus, um Object Request Broker, ou como a gente quer chamar ele, tá? De interação entre distintas plataformas, ou seja, cada plataforma era um silo, era uma caixa estanca separada do resto. Ou seja, a gente tinha o DLP, o IDS, o IPS, o Firewall, mas cada um falava consigo só e com sua consola. Até que alguém teve uma ideia genial, criar uma coisa chamada Data Exchange Layer, que permitia interconectar todas essas soluções e interagir com elas. A gente, a Atos, tomou conta disso para o lançamento do nosso SOC prescriptivo, mas com certeza o Jardim pode explicar melhor do que a gente está falando aqui. Mas isso é uma realidade ainda hoje, né? Muitas empresas ainda hoje têm esses silos, essas ilhas de soluções de segurança que acabam cada uma cuidando do seu quintal, mas quando tem que orquestrar isso, quando tem que fazer com que isso funcione de uma maneira mais integrada, entra aí um problema, um desafio, né? Sem dúvida, Graça, Américo, é uma grande dificuldade dos clientes, porque a visão que todos tínhamos do CIEM antigamente era de receber log, né? Ou receber log ou buscar o log, né? Só que essa é uma visão. Essa visão ainda está. Essa visão existe. Um pouco arraigada, né? Sim, existe e é uma visão verdadeira. Só que hoje a gente tem que pensar que essas integrações elas devem ser bidirecionais, né? E aí entra no tópico que o Américo comentou, que é o McAfee Data Exchange Layer. Quer dizer, o que vocês estão dizendo é que se uma empresa tem, quase todas ou todas têm alguma solução de segurança, né? Pelo menos alguma solução tradicional está lá implementada e ela vai partir para uma implementação do CIEM, ela vai precisar ter também aí um modelo de integração dessa solução com esse ambiente tecnológico. E isso é algo que ela provavelmente vai adquirir como um serviço, como uma consultoria, seria mais ou menos isso? O Data Exchange Layer, essa camada, eu chamaria isso um componente dentro do que é uma solução CIEM, nesse caso, é o que tem nos permitido, a nós, Atos, lançar o primeiro serviço de SOC prescriptivo do mundo, tá? Que nos permite comercializar isso em uma modalidade as a service ou on-premise, mas sempre considerando que isso não seria possível se a gente não tivesse uma solução de CIEM que tivesse esse componente, que tivesse essa inteligência, que tivesse Behavioral Analytics, que nos permita integrar soluções, talvez que uma organização tenha de outras empresas, num único linguagem, numa única fonte de inteligência e de toma de decisão. Porque aqui trata-se disso. Trata-se de interagir com todos esses silos e tomar uma decisão acertada para o negócio, independentemente de onde vem a mensagem, de onde vem o evento. Cada vez mais a questão da segurança, né, está se transformando em risco, né, em avaliar o risco, né? Até tentar mitigá-lo ou até avaliar o seu apetite para o risco, né? Algumas empresas até consideram, não, determinado risco eu vou ter que correr, outros eu não vou, e com isso você consegue mais ou menos determinar o seu apetite também de investimento para a área de segurança. Então, a gestão do risco, quanto que ela é importante, na opinião de vocês, para poder dimensionar esse investimento? Então, quando a gente dimensiona o risco de segurança, a gente sempre tem que pensar qual seria o pior cenário para a minha organização. Quem vai tratar com o risco vai ser geralmente os boards, tá? Então, vocês têm que levar a linguagem de risco para a linguagem dos boards, linguagem de negócio.
Tá? Não adianta discutir com um diretor risco do router, do switch, do servidor, do sistema operacional, ele não vai entender. O que ele vai entender é a improdutividade dele, né? E como isso vai afetar o external revenue, como isso vai afetar os KPIs da organização. Quer dizer, quem vai avaliar esse risco tem que ser o board, mas ao mesmo tempo é preciso que a área, o time, enfim, de TI ou segurança esteja nessa avaliação presente também, né? Esse é um desafio importante. Esse é um desafio importante, mas ele é prazeroso porque a palavra risco, ela está na agenda dos decisores, né? Ela está na agenda dos principais executivos, ela está na agenda do board. Mas é uma linguagem que eles entendem mais. É uma linguagem que eu ia falar que todos entendem, às vezes nós, né, as pessoas mais técnicas ali envolvidas, ainda tem uma dificuldade em mensurar o risco, até para colocar isso, para justificar o processo, e daí a tecnologia para alavancar essa possibilidade. Né? Muito se fala de correlação, né, mas a boa parte do entendimento de correlação está muito direcionado a eventos. Agora a gente consegue correlacionar risco. E aí sim a gente consegue apresentar algo que chame a atenção das pessoas que de fato pagarão a conta de um projeto de CIEM. Quando a gente começa a correlacionar os riscos, a gente entrega um relatório de tendência. Olha, a tendência é que esse colaborador vaze essa informação. A tendência é que este site não aceite mais solicitações de vendas. Quer dizer, o que vocês estão dizendo é que com uma solução como essa, você pode conseguir ter uma linguagem que o negócio entenda melhor, né? Porque você vai com exemplos, né? De repente com fatos, né? Com questões que são mais reais do ponto de vista da empresa, do negócio da empresa. Exatamente. A ideia é usar a tecnologia, neste caso o CIEM, para gerar de alguma forma relatórios no linguagem do teu interlocutor. Ele quer um informe de SOX, ele quer um informe PCI, ele quer um ISO 271. Que tipo de informação ele quer para avaliar o seu grado de desviação com relação ao estándar que ele está querendo seguir? Esses relatórios, o CIEM sempre gerou esses relatórios, mas hoje ele gera relatórios mais sofisticados, seria isso? Que trazem análises, enfim, informações que são mais próximas do mundo dos negócios, seria isso? Que os negócios entendem melhor? Eu costumo me referir ao CIEM como uma folha em branco. Assim, ele de fato é uma folha em branco. Então, cabe a nós, né, aí ao lado técnico, entender novamente, desculpa ser repetitivo, mas entender dos processos de negócio para tentar colocar nessa folha em branco o que é importante. E aí, né? Sim gerar um relatório que aí, sim, seja para ele até uma ferramenta. Né? Totalmente possível. Eu até vou dar um exemplo aqui. Na última CIAB, a Atos, juntamente com a McAfee, apresentamos o CIEM no nosso stand, mas com uma postura de negócio. O que vocês viam no monitor não era o router caído, o switch com problema. O que vocês viam é caso de uso, probabilidade de fraude no cartão, caso de uso, ATM explodido. Exatamente. Ok, isso aí o negócio entende, né? Exatamente. Não só entende, como se sensibiliza, né? Porque só entender, além de entender, ele se sensibiliza, se preocupa e considera que isso realmente é um risco. E né? eu posso até comentar, como CSO, parte do board, eu não posso levar ao comitê executivo falhas e routers. O que eu tenho que levar a eles é informes de risco para conseguir o budget. Porque a forma que a gente tem de conseguir budget para investimentos em CIEM, não custo, segurança não é custo, é investimento, é falando a linguagem do interlocutor que no final das contas tem a carteira, né? A caneta, a carteira, enfim. Vamos falar um pouquinho mais também sobre o comportamento do usuário.